Falar desse tema é bastante controverso por causa da sua natureza. É algo que exige posicionamento para um lado ou outro, então quando você segue em uma direção, automaticamente vai desagradar aqueles que pensam de maneira oposta à sua. Antes, eu tinha uma opinião bem forte e convicta em relação a isso. Considerava o fandom não só ruim, mas péssimo, por uma série de motivos. Houve jogadores que arruinaram minha experiência com Yu-Gi-Oh! Fosse metendo a faca em preços ou me passando a perna com negociações controversas, lojistas que atendem extremamente mal, público do jogo sem prestatividade e por aí vai. Mas ao longo dos anos, depois de amadurecer bastante, acredito que hoje eu tenho uma opinião melhor formada. E qual seria a resposta? Provavelmente ela vai decepcionar muitos de vocês, mas aí está. Depende. E eu vou explicar o porquê. Curiosamente, de todos os fandoms que já participei, Yu-Gi-Oh! É um dos que mais sofre com a questão do tribalismo, isto é, subcomunidades dentro da comunidade. Isso, na verdade, só se configura um problema em si a partir do momento em que há conflitos entre elas ou um sentimento de revanchismo. E é realmente o que acontece com Yu-Gi-Oh! Exemplos não faltam. Brigas entre jogadores casuais, principalmente os fãs do anime, e jogadores competitivos, fãs do anime e fãs do mangá que brigam para discutir qual é a melhor versão, jogadores de plataformas automáticas como o Edo Pro e jogadores de plataformas manuais como o Dueling Book e por aí vai. Existem também outros grupos que sequer são envolvidos com os jogos, mas têm certo engajamento com Yu-Gi-Oh! Um deles, que conheci há pouco tempo graças ao meu contato com uma parcela do público feminino, foi o das Fujoshis. Muitas delas gostam de criar fanfics envolvendo casais hipotéticos de alguns personagens dos animes, discutem amigavelmente entre si porque determinados chips seriam coerentes ou não, mas segundo elas, isso é visto com muito desdém pelas outras subcomunidades. Não sei se isso entra como meia-culpa, mas posso dizer que isso particularmente não é algo que desperta meu interesse, mas eu não consigo ver de forma alguma um motivo para menosprezá-las ou qualquer coisa assim. É simplesmente uma subcomunidade como qualquer outra que está lá existindo e sem atrapalhar ninguém. Também existem espaços nos quais todas essas comunidades e outras coexistem no mesmo lugar, como é o caso do Facebook. Um dos exemplos mais notórios talvez seja o Yu-Gi-Oh! Nexus, mas eu diria que, infelizmente, lá está longe de ser o melhor espaço para alguém que gosta de Yu-Gi-Oh!, o que pode até ser meio paradoxal, considerando que tantas vertentes do fandom estejam reunidas por lá. E talvez o problema esteja na própria rede social em si. Longe de ser a asquerosidade na qual o Twitter é pautada, o Facebook ainda assim é constituído por três categorias demográficas diferentes: os boomers, os que se dizem engajados politicamente, apelidados carinhosamente por mim de chatos do caralho, e os que querem tirar sarro e ou fazer meme de tudo. Para comprovar esse ponto, na Nexus e em outros grupos que também abrangem diferentes públicos, faça você mesmo o teste. Coloque o print de algum deck propositadamente mal feito, pode ser do TCG, Master Duel ou Duel Links, não importa. Existem grandes chances de que chova reações com haha, comentários depreciativos, saudosistas dizendo que Yu-Gi-Oh! Era melhor no passado e dificilmente alguém aparecerá para tentar ajudar de verdade. No máximo, algum comentário amigável dizendo que o deck está ruim e ficará por isso mesmo. Beleza, eu falei que a resposta é depende, apresentei um panorama geral e dei um exemplo simplificado de situação merda. Mas agora que vamos aos pormenores, isto é, depende do quê? O principal fator, sem sombra de dúvidas, é uma moderação firme e ativa. Quando você é um moderador administrador que coíbe atitudes escrotas, dá o exemplo, incentiva o engajamento de maneira positiva por parte da comunidade, as coisas fluem muito melhor. Não querendo me gabar, mas um ótimo exemplo disso foi o próprio grupo que criei e ainda cuido dele junto à moderação, que é o Yu-Gi-Oh! Brasileiro, que tem esse nome por causa do meu finado canal. Mesmo no período em que eu estava mal, no fundo do poço, além da moderação ter segurado as pontas, digamos que toda a política de boa conduta que foi sendo construída ao longo do tempo se consolidou lá de tal forma que nem eu ou os moderadores precisávamos ficar monitorando todo mundo lá igual paranoicos. É claro que vez ou outra tinha algumas violações de regras, mas agíamos na hora justamente para cortar o mal pela raiz e evitar que o problema se repetisse. Outro fator pelo qual minha resposta é depende é sobre qual é a comunidade que se está definindo de parâmetro. Porque se você analisar um grupo ruim, você pode acabar no discurso generalista de dizer que o fandom é ruim por causa daquele grupo, o que é uma visão bem limitada. Ao mesmo tempo, é impossível definir um escopo preciso porque existem muitas subcomunidades diferentes e talvez o melhor parâmetro, mas ainda não preciso, vale ressaltar, seja o sub lá no Reddit, porque abrange jogadores de vários países do mundo. Se eu for me basear no Reddit, até diria que Yu-Gi-Oh! Tem um fandom legal.
Agora, se eu tomar por base apenas as comunidades brasileiras, contemplando grupos do Facebook, incluso aí os marketplaces nele, grupos do WhatsApp e Telegram, minha resposta estaria mais alinhada a dizer que é um fandom ruim. Mas isso é o que eu penso e gostaria de saber o que você acha. Então deixa sua opinião aí nos comentários, não esquece de deixar o like se tiver gostado do vídeo. Valeu!